Olá, minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar Dicas Terapêuticas, a primeira dica terapêutica de 2022, dessa quarta-feira, 5 de janeiro. Quarta-feira, 5 de janeiro, um dia anterior ao Dia de Reis, 6 de janeiro, Dia de Reis. Dia de Reis, no ano passado eu fiz aqui um vídeo falando sobre o Dia de Reis, e Dia de Reis também é dia do astrólogo. Eu sou astrólogo! Eu sou astrólogo! Vocês precisam acreditar em mim. Eu sou astrólogo e conheço a história do princípio ao fim, como diria Raulzito Seixas. Dia 6 de janeiro de 2022, dia do astrólogo, então é dia da gente falar de astrologia. Ano passado eu fiz um vídeo falando sobre o Dia dos Reis, falando sobre, né, tudo que se fala, tudo que se tem de informação, né, sobre, né, os três reis magos. Você pode ver, conferir aí, né, o Dia de Reis do ano passado eu faço essa publicação. Agora eu vou falar só de astrologia. Vamos ver mês a mês os principais eventos astrológicos do ano, dando uma enfatizada nas eclipses e dando uma enfatizada no movimento retrógrado dos planetas. Um ano tenso na nossa astrologia, né? Os planetas lentos estão tensos, estão em posições de tensão. Plutão está ali na transição de Capricórnio para Aquário, permanece em Capricórnio esse ano, mas está na transição. Essa transição é desafiadora, né? Netuno no finalzinho de Peixes, Netuno rege Peixes, isso é interessante, mas ao mesmo tempo é desafiador também em termos da nossa espiritualidade, em termos dos nossos dilemas ético-morais. E Urano também, um outro planeta muito importante que está no signo de Touro, né, aí princípios antagônicos, falando da transição desafiadora do velho para o novo, falando para a gente abolir zonas de conforto da nossa vida e buscar nossa individualidade, verdade e sonhos. Esses três planetinhas aí nessas posições já trazem tensões, e o ano vai ser tenso porque a gente vai ter muita retrogradação, diferente do ano passado. Marte não entrou retrógrado no ano passado, no ano de 2021. E aí, assim, esse ano Marte vai ficar retrógrado e outros planetas ficarão retrógrados também, né? De Mercúrio a Plutão, todos os planetas terão um ciclo retrógrado. Mercúrio, que em 2021 teve 3 ciclos retrógrados, vai ter um ciclo retrógrado esse ano de 2022. Então, nós temos uma janela menor, uma janela direta, aquela janela direta onde os planetas todos estão em movimento direto. Isso a gente vai ter um pequeno período no ano desse movimento direto planetário. Isso afeta aí a forma como o ano vai estar se processando, né? A gente viu que ano passado, ali no final, na verdade no final de 2020, quando a gente tem ali aquela conjunção Júpiter-Saturno no 0 grau de Aquário em 21 de dezembro de 2020, as coisas começam a mudar em termos da pandemia, em termos do principal evento e desafio coletivo que estamos enfrentando. Já a partir ali do final de dezembro, quando começam os processos de vacinação, a gente começa a entrar num outro estágio desse processo pandêmico e começando a vislumbrar uma superação dessa pandemia. Mas a gente vira 2020 para 2021 para 2022, a gente vira o ano ali com as barbinhas de molho, com esse processo aí da variante Ômicron, né, que aumenta a transmissibilidade do coronavírus. A gente está vendo novamente altas taxas de transmissão e novamente subindo as taxas de mortalidade, embora a cobertura das vacinas estejam funcionando. O fato da cobertura das vacinas estarem funcionando é uma ótima expectativa para a gente realmente encontrar caminhos de superação dessa pandemia agora em 2022, eu acredito muito nisso. Mas aqui no Brasil a gente tem também um ano de eleições presidenciais, e a gente vai ver que os eclipses estão caindo, né, no eixo Touro
Escorpião. Então, um momento de profundas transformações subjetivas e coletivas. É um momento também, um tempo de perigo. Perigo. Não acredito que a gente vai ter um judiciário tão conivente como foi em 2018, aquele bando de barbaridades que a gente viu naquela eleição ali. Não acredito que a gente vá ter isso, tá? Mas tem tensões, tensões para o ex-presidente Lula, né? Precisamos ficar bastante atentos, né? Para que o processo se dê da forma mais democrática possível, a gente possa escolher o nosso presidente, tá? Então vamos lá, fazendo aí, né, uma passagem de janeiro a dezembro, os principais eventos astrológicos. Janeiro, mês intenso, né? A gente tem ali, no dia 14 de janeiro, Mercúrio entrando em movimento retrógrado no signo de Aquário. No dia 18 de janeiro, Urano, que estava retrógrado desde 20 de agosto de 2021, entra em movimento direto, né, no dia 18 de janeiro. Tá? Em 10º grau de Touro, ele entra em movimento direto. Mas o Mercúrio ficou retrógrado antes, Vênus já estava retrógrado também, né? Aí, ou seja, não desarma, né, não arma a janela onde todos os planetas estariam em movimento direto, porque Mercúrio entrou em retrógrado, movimento retrógrado dia 14, e a Vênus já ainda está em movimento retrógrado no começo do ano, né, vai desarmar também em janeiro. Dia 19 de janeiro a gente tem um movimento importante, um nódulo que faz, seu movimento natural, é retrógrado, ele entra em Touro, vai ficar esse ano inteiro no signo de Touro. Dia 21 de janeiro, o Sol entra em Aquário, começa o ciclo aquariano, né? Dia 25 de janeiro, Marte pula para Capricórnio. 26 para 27 de janeiro, Mercúrio que está retrógrado, entra em Capricórnio. E no dia 29 de janeiro, Vênus, que estava em Capricórnio retrógrado, entra em movimento direto. Então, a gente está aí, né, em janeiro ainda, né, quando chega dia 29, desarmou a Vênus, o Urano já tinha desarmado, mas Mercúrio ainda está retrógrado. Aí, em fevereiro, né, no dia 4 de fevereiro, o Mercúrio entra em movimento direto em Capricórnio. Aí se arma aquela janela onde todos os planetas estarão em movimento direto, uma janela muito importante, que a humanidade não pode perder, né, coletivamente, individualmente, esse momento, tá? De 4 de janeiro até 29 de abril, quando Plutão entrará em movimento retrógrado. Então, de 4 de fevereiro até 29 de abril, todos os planetas estarão em movimento direto. Isso é muito importante coletivamente. Esse é o período para a gente estar conseguindo, né, encontrar meios de superação do nosso principal dilema coletivo, que é a pandemia, né? E individualmente também é o momento da gente estar colocando o nosso bloco na rua, indo em busca dos nossos objetivos. Fevereiro também a gente tem mais, no dia 15, Mercúrio entrando em Aquário, e no dia 19, o Sol entrando em Peixes. Aí entramos no mês de março, dia 7 de março, Vênus e Marte ingressam em Aquário. Dia 11 de março, Mercúrio ingressa em Peixes, e 21 de março, o Sol ingressa em Áries. Aí Mercúrio super rápido, né, ingressa em Áries no dia 28 de março. Os principais eventos astrológicos, mês a mês, né, semana a semana, aqui no Astral da Semana, a gente vai estar revendo esses pontos, mas já estou dando um briefing aí do nosso ano, tá? Aí abril cheio de eventos astrológicos. A gente tem no dia 6 a entrada de Vênus em Peixes, no dia 12 Mercúrio em Touro, no dia 16 Marte em Peixes, no dia 21 o Sol em Touro, aí no dia 29 a gente tem Plutão entrando em movimento retrógrado no 28º grau de Capricórnio, e no dia 30 a gente tem Mercúrio entrando em Gêmeos, tá? Aí assim, nesse dia 30, às 20h43 de Brasília, a gente tem um eclipse solar parcial ali em Touro. Esse eclipse solar parcial em Touro está falando ali para a gente rever, né, as nossas posturas ético-morais. É o momento da gente estar se firmando na ética,
fazendo escolhas éticas, quem estiver deslizando em termos ético-morais, né, estará propenso, né, a perdas econômicas, perdas de modo geral, tá? Aí em maio, vários eventos astrológicos em maio também. A gente tem aí, no dia 3, a gente tem a Vênus entrando em Áries. No dia 10, Mercúrio fica retrógrado, né, em Gêmeos. Né? No dia 12, Júpiter ingressa em Áries, Júpiter avançando ali, né, correndo, comendo o couro ali, né, em Peixes. Dia 12 de maio, ingressa em Áries. No dia 21, no dia 16 de maio, desculpe, a gente tem um eclipse. É um eclipse lunar dessa vez, às 1h12 do dia 16 de maio, 1h12 de Brasília, um eclipse lunar total, aí em Escorpião. Momentos de profundas transformações. É um momento em que, né, a gente pode ter uma guinada aí nas perspectivas coletivas. É um momento também para a gente estar se aprofundando em termos de uma percepção de autoconhecimento, né, uma percepção da nossa subjetividade. Então, um momento também de transformação importante em 16 de maio. Além disso, no dia 21, o Sol ingressa em Gêmeos, começa o ciclo geminiano. Mercúrio pula para Touro, está em movimento retrógrado, né? Aí volta para Touro. Marte ingressa em Áries e Vênus em Touro. Aí em junho, a gente tem no dia 3, Mercúrio entrando em movimento direto, já em Touro, né? No dia 4, Saturno começa seu ciclo retrógrado no 25º grau de Aquário. A gente tem dia 14, Mercúrio entrando novamente em Gêmeos. No dia 21, começa o ciclo canceriano, é nóis, 21 de junho. 23, Vênus ingressa em Gêmeos também. E no dia 28 de junho, a gente tem Netuno em movimento retrógrado a partir ali do 25º grau de Peixes. Começa o ciclo retrógrado de Netuno. Em julho, a gente tem Mercúrio pulando para Câncer, Marte para Touro, Vênus entrando em Câncer, Mercúrio voando no dia 20. Né? A Vênus entra em Câncer dia 18, Marte entra em Touro dia 6. Dia 20, Mercúrio voando para Leão. 23, o Sol entra em Leão. E no dia 28 de julho, Júpiter ingressa no seu movimento retrógrado, já no 8º grau de Áries, voando ali em Áries. Né? Aí vamos para agosto. Dia 4 de agosto, Mercúrio ingressa em Virgem. Dia 12, a Vênus ingressa em Leão. Dia 21, Marte ingressa em Gêmeos. Dia 23, o Sol ingressa em Virgem, começa o ciclo virginiano. Dia 24, Urano inicia seu ciclo retrógrado no 18º grau de Touro. E a gente tem no dia 26, Mercúrio entrando em Libra. Vamos para setembro. Quando entrar setembro... Aí, setembrão, no dia 5, a Vênus ingressa em Virgem. Mercúrio inicia mais um ciclo retrógrado no 8º grau de Libra. O Sol ingressa em Libra dia 23. Esse ciclo retrógrado de Mercúrio em Libra, no 8º grau de Libra, é dia 10 de setembro. Aí dia 23 o Sol ingressa em Libra. Dia 24 o Mercúrio volta a estar retrógrado, volta para Virgem. E a Vênus entra em Libra no dia 30. Aí, outubro, o mês com mais eventos astrológicos. A gente teve antes maio com 8 eventos, janeiro, fevereiro com 7 eventos, junho, julho, agosto e dezembro 6 eventos. A gente vai ter outubro com 10 eventos astrológicos. Vamos a eles. Primeiro, dia 2 de outubro, Mercúrio entra em movimento direto no 24º grau de Virgem. Gente, é interessante que em outubro Mercúrio fica direto, Plutão fica direto, Saturno fica direto também, tá? Mas Marte entra em movimento retrógrado. Então é um mês interessante aí, né? Aí vamos lá, então. Mercúrio em movimento direto a partir do 24º grau de Virgem no dia 2. No dia 8, Plutão ingressa em movimento direto no 26º grau de Capricórnio. No dia 11, Mercúrio ingressa em Libra. Dia 23, o Sol ingressa em Escorpião e Saturno ingressa no seu movimento direto no 18º grau de Aquário. Dia 24, a Vênus ingressa em Escorpião.
No dia 25 a gente tem um eclipse aqui, é um eclipse solar parcial novamente, no dia 25 de outubro, às 8h01 de Brasília. 8h01 de Brasília, em Escorpião, um momento de transformação profundo aqui, tá? Espero que seja, a gente vai estar sobre a égide dessa eclipse aí, para o processo eleitoral brasileiro. Eu espero que a gente já tenha no primeiro turno uma definição do nosso processo eleitoral, e aí esse movimento representaria todo um processo de transformação profunda que a gente precisa viver para resgatar um caminho de prosperidade aqui no país, tá? Mas pode ser um momento de turbulências, é um momento que a gente precisa ficar, ó, com as barbinhas de molho, tá? No dia 29, Júpiter ingressa, está retrógrado, né? Aí ingressa em Peixes no dia 29 de outubro, e no dia 30 de outubro Mercúrio entra em Escorpião e Marte começa um ciclo retrógrado no 25º grau de Gêmeos. Novembro a gente tem aí, no dia 8, um outro eclipse, um eclipse lunar total. Então ao longo do ano teremos 4 eclipses, 2 lunares totais e 2 solares parciais. Esse de 8 de novembro, às 8 horas de Brasília, em Touro, também falando do processo de transformação de valores e transformação de caminhos econômicos e financeiros também, um outro tema desse eclipse. No dia 16 de novembro, a gente tem a Vênus, aí muito interessante, que vai ser tudo ligado ao signo de Sagitário, né? No dia 16 de novembro, Vênus entra em Sagitário. No dia 17 de novembro, Mercúrio entra em Sagitário. No dia 22 de novembro, o Sol entra em Sagitário. E no dia 23 de novembro, Mercúrio, regente de quem? Sagitário, entra em movimento direto, tá ali no finalzinho de Peixe, no 28º grau de Peixe. Aí em dezembrão, né, 6 eventos astrológicos. Dia 4 de dezembro, dia de Santa Bárbara, Netuno entra em movimento direto no 22º grau de Peixes. Dia 7, Mercúrio entra em Capricórnio. Dia 10, Vênus entra em Capricórnio. Dia 21, Júpiter ingressa em Áries. Então volta a Áries, Júpiter. Dia 22, o Sol ingressa em Capricórnio. E no dia 29, Mercúrio ingressa em movimento direto no 24º grau capricorniano. Ou seja, passaremos o Réveillon de 2022 para 2023 com Mercúrio retrógrado, Marte retrógrado e Urano retrógrado. Normalmente é mais Urano que está retrógrado nessa fase do ano, como foi de 2020 para 2021 e agora, né, 2021 para 2022, né, a gente vai ter a Vênus retrógrado também juntamente com Urano, né? Mas em 2023, além de Urano retrógrado, vamos ter a companhia de Mercúrio e Marte retrógrado, tá? Então, ó, esse é um briefing mês a mês do nosso ano aí, né? Vamos voltar ao eclipse, né? O eclipse ele sempre marca acontecimentos coletivos e individuais. É um movimento importante, importantíssimo dentro da astrologia. É um movimento que, independente dos signos envolvidos, né, dos graus, dos signos que estão envolvidos ali, eles sempre apregoam processos de transformação, alguns mais extemporâneos e coletivos e outros mais internos e subjetivos, tá? E a gente vai estar nesse eixo aí, todos os eclipses de 2022 atuarão no eixo Touro e Escorpião. Em 2021 eles atuaram no eixo Gêmeos para Sagitário. Teve um eclipsezinho ali que caiu no finalzinho de Touro, né? Mas todos os outros em 2021 foram no eixo de Gêmeos Sagitário, que é o eixo da busca do conhecimento, da transmissão do saber. Então 2021 foi um ano para a gente buscar aí, né, informação, rever o nosso conhecimento, valorizar, um ano de valorização do conhecimento. Agora nesse eixo Touro e Escorpião, né, o que vai estar sendo enfatizado aí? Vai estar sendo enfatizado, né, esse é o eixo ali que fala dos profundos processos de transformação psicológica pelos quais, né, um indivíduo e uma coletividade é capaz de viver. Claro que isso envolve as escolhas ético-morais
dos indivíduos e da sociedade. Nós faremos, não, né, aqui no Brasil, nós teremos eleição e faremos uma escolha ético-moral, não é só uma escolha política, é uma escolha ético-moral. Então esse é o momento da gente estar reavaliando nossas escolhas ético-morais. E veja bem, gente, por mais que a gente tenha certas dúvidas, ou por mais que a gente tenha certas convicções políticas, eu penso que a gente está passando por um momento em que a gente está, na verdade, fazendo uma profunda escolha ético-moral. Né? A gente teve ali a experiência, né, de anos de governo numa certa direção, e de 2016 a gente tem, né, uma guinada para uma outra direção liberal, um governo mais social, depois um governo mais liberal, e a gente viveu o extremo disso agora em 2018 com a eleição do Jair Bolsonaro. A gente viveu um extremo disso, foi para o extremo desse liberalismo, e que não apresenta caminhos para o Brasil, porque na realidade ele não apresenta caminhos para ninguém. Em nenhum lugar do mundo isso deu certo, esse neoliberalismo deu certo. Esse neoliberalismo extremo. O liberalismo é uma coisa, o neoliberalismo é outra coisa. Então a gente vai passar essa eclipse toda aí, né, que esses 4 processos de profundas transformações, a gente vai viver aí, né, um momento de fazer uma escolha ético-moral, e essa é a separação do joio do trigo, viu, gente? É um momento muito importante para a gente estar procurando processos terapêuticos, processos transpessoais, processos analíticos. É um momento muito importante de investir na terapia, com esses eclipses todos passando ali nesse eixo touro-escorpião, né? A gente vai estar, mesmo que a gente supere a pandemia, a gente está muito sequelado desse processo pandêmico. Todos nós, mesmo as pessoas que passaram as melhores condições, né, nas melhores condições, esse processo está todo mundo sequelado, porque a gente teve restrição de ir e vir, restrição de ver, abraçar, beijar as pessoas que a gente ama, né, e a gente agora, né, vai viver uma volta, né, eu acredito na superação da pandemia nesse ano, a gente vai viver uma volta gradativa às nossas atividades ao longo desse ano, né, mas isso não significa que a gente vai estar tudo bem. A gente está cheio de sequelas psicológicas aí, precisamos, né, olhar para isso, tá? Esse vai ser o tema da próxima dica, porque janeiro é o mês do Janeiro Branco, a campanha que fala de questões de saúde mental, tá? Então a gente vai falar disso também na nossa próxima dica. Finalizando aqui, eu vou falar sobre as retrogradações, né, nesse ano de 2022. Como eu falei, né, diferente de 2020 e 2021, que Mercúrio teve 3 processos, os 3 processos se deram em signos de ar, 3 processos retrógrados. Nesse ano a gente vai ter Mercúrio vivendo 4 processos retrógrados. E nesse ano, eles também acontecem, esses Mercúrios retrógrados acontecem em signos de ar, mas ele transita por de terra, e o último retrógrado, o último ciclo retrógrado de Mercúrio, que vai varar a virada de 2022 para 2023, é no signo de Capricórnio, então signo terra. Então primeiro ciclo retrógrado de Mercúrio, de 14 de janeiro a 4 de fevereiro, ele vai oscilar ali no 10º grau aquariano, então tá lá no meio do aquário, onde ele é regente, onde ele é forte pra caramba, ele retrograda para Capricórnio. Se bobear, a gente vai ver, né, na verdade, esse ciclo aqui tá para a gente avaliar, né, o nosso processo de elaboração dos nossos pensamentos. Né? É o momento da gente reavaliar aquelas coisas que a gente, né, acredita. É o momento da gente reavaliar a forma como a gente está pensando as coisas. E a gente pode ter aí, na verdade, esse processo é para viver o quê? Uma abertura da mente, mas a gente pode ter aí em janeiro até fevereiro um certo revival meio que conservador, por assim dizer, tá? Depois a gente tem ali de 10 de maio até 3 de junho, né, uma oscilação Mercúrio em Gêmeos, onde ele é regente, 4 grau de Gêmeos. Ele entra retrógrado no dia 10 de maio, está no 4º grau de Gêmeos, e vai, né, ficar retrógrado até 3 de junho, vai para o 26º grau de Touro. Aí também
para a gente rever ali na forma como a gente está vendo as coisas, a forma como a gente está pensando, e a gente também pode ter um revival, né, um retrocessozinho aí conservador, tá? É, é, Aí no dia 10 de setembro até 2 de outubro a gente tem ali a, a, a- o Mercúrio ciclo, terceiro ciclo retrógrado de Mercúrio, Mercúrio no oitavo grau de Libra, ali em 10 de setembro, né, vai retrogradar até o 24º grau de Virgem no dia 2 de outubro. Eu acho que esse aí é um esse ciclo retrógrado de Mercúrio, esse terceiro ciclo, ele é muito importante, especialmente para a gente aqui no Brasil, porque ele cai na antecedência das eleições. Então ali a coisa assim sai de um relativo equilíbrio para uma situação que pode ficar meio confusa. Mas o fato do Mercúrio estar entrando em movimento direto na véspera das eleições, isso é positivo para a gente passar um processo eleitoral tranquilo. Depois a gente tem novamente Mercúrio entrando retrógrado no finalzinho de 2022, dia 29 de dezembro de 2022, ali no 24º grau de Capricórnio, fica retrógrado até 16 de janeiro de 2023, quando chega no 8º grau capricorniano. Aí sim, eu acredito que é para a gente rever o nosso conservadorismo e entender que, na verdade, muitos momentos, em muitos momentos, para a gente conservar a sociedade, a gente precisa se abrir ao novo. Esse é um tema muito importante que Mercúrio já está trabalhando com a gente. Nesse ano, uma abertura da mente, né, com seus ciclos retrógrados em planetas de ar, em signos de ar, desculpa, né, nesse ano também, e ele vai para o elemento terra ali, vai para o elemento terra também para a gente rever, né, e entender que a gente precisa abrir a cabeça, rever nossos paradigmas, para na verdade a gente permanecer vivo. A gente tem um ciclo retrógrado da Vênus também em 2022. Vênus ingressa em movimento retrógrado no dia 19 de 12 de 2021 e fica assim até 29 de janeiro de 22. Estava lá no 26º grau capricorniano, em dezembro, 19 de dezembro, vai até o 11º grau capricorniano, né? Ou seja, né, a gente vai virar o ano, a gente vira o ano de 2021 para 22 com essa Vênus retrógrado. Então, assim, é muito importante a gente estar reavaliando o tema do afeto, o tema do amor em nossas vidas. Parece que essa Vênus capricorniana, né, num certo sentido, né, para o indivíduo, pode parecer uma Vênus complicada, uma Vênus difícil, mas coletivamente ela é uma Vênus muito importante, até porque Capricórnio representa as estruturas da sociedade. Então é o momento da gente reavaliar o nosso posicionamento em relação à forma como a gente entende a sociedade como um todo, colocando a energia do amor, da inclusão, da paz, da diplomacia como um fator central para a gente reestruturar, né, a nossa sociedade. A gente vai viver esse ano também um ciclo retrógrado de Marte, coisa que não aconteceu em 2021. Marte vai ficar retrógrado ali em 30 de outubro, né, no 25º grau de Gêmeos, e fica retrógrado até 12 de janeiro de 23. Né? Ou seja, a gente vai virar um ano com Marte retrógrado. Né? E isso é um fator para a gente ter cuidado e atenção, cuidado com, né, especialmente nesse ciclo aí, cuidado com embates, se bobear já passou, né, o ciclo eleitoral, tomara aqui, porque senão a gente vai viver um momento muito escarnecido ali, muito conflituoso na palavra e tudo, mas muitas vezes, né, o conflito ele começa na palavra e acaba, né, sabe lá onde, né? Então é um momento também delicado essa retrogradação de Marte aí, tá? Coisa que só a partir de 12 de janeiro que, né, libera Marte entra em movimento direto e vai liberar essa vibe. A gente tem Júpiter entrando em movimento retrógrado dia 28 de julho, fica assim até 23 de novembro, né? Dia 28 de julho ele estará no 8º grau de Áries
e no dia 23 de novembro, no 28º grau de Peixes. Então ele chega, entra em Áries, vara Áries até o 8º grau, quase chegando ali no segundo decanato ariano, e aí depois ele entra em movimento retrógrado e fica assim até chegar a atingir ali o 28º grau de Peixes, quando aí vai entrar em movimento direto novamente e ainda entra em Áries em dezembro esse Júpiter também, né? Ativando muito esses dois signos. Ativa muito essa transição do Peixes para Áries, e o pessoal fica falando que parece que o Jair Bolsonaro está morto, mas isso aqui ativa ele. Há muita controvérsia em relação ao mapa astral do Jair Bolsonaro, tem datas ali, tem algumas datas, algumas referências, né? Não há um consenso em relação ao mapa dele, mas o mapa dele, ele está ali, né, o nascimento dele se dá nessa transição de Peixes para Áries. E esse Júpiter vai ativar esse cara. Então ele pode, né, hoje a gente olha para as pesquisas, eu acredito no Lula no primeiro turno e desejo isso. Mas a gente pode ter aí um recrudescimento desse candidato, do presidente, e isso com certeza vai botar muita lenha na fogueira. Teremos um ano tenso nesse sentido, tá? Saturno ingressa em movimento retrógrado dia 4 de junho, fica assim até 23 de outubro, do 25º grau de Aquário ao 18º grau de Aquário. Essa posição de Saturno aí é que me permite acreditar que a gente vai ter, na verdade, aí, né, uma eleição progressista, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo onde estiver ocorrendo eleições. Há uma tendência, Saturno, que é um grande regente da política, né? Tá em Aquário, tá na meiuca de Aquário ali, então há uma tendência, de modo geral, que a gente tem aí a eleição, né, de um progressista. Então eu acredito na eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Acredito, aposto, desejo e votarei, obviamente, em Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, né, a gente vai ter aí, né, podemos viver um fortalecimento do candidato, né, o presidente, e isso vai botar muita lenha na fogueira. Graças a Deus esse Saturno está em Aquário aí segurando a onda. Né? A gente tem Urano em dois momentos do seu movimento retrógrado, ele vira o ano retrógrado, né? Começa esse movimento retrógrado dele em 2021, no dia 20 de agosto, quando ele estava no 14º grau de Touro, e vai ficar retrógrado até 18 de janeiro de 22, quando ele atinge o 10º grau taurino. Aí dia 24 de agosto de 2022, ele já no 18º grau de Touro, ele entra em movimento retrógrado, vai assim até 22 de janeiro de 2023, atingindo o 14º grau de Touro. Então a gente não vai ver, né, esse ano essa quadratura tensa de Saturno e Urano. Eles já estão se liberando um do outro. Então aquela transição desafiadora do velho para o novo, ela pode acontecer de uma forma mais orgânica, mais suave, né? Deus quiser. Netunão ali, movimento retrógrado de Netuno. Netuno entra em movimento retrógrado dia 28 de junho, fica assim até 4 de dezembro, do 25º grau ao 22º grau de Peixes. Ah, Netuno rege Peixes, que legal, Netuno rege Peixes, mas Netuno, Peixes é regido por Júpiter e Netuno. Essa combinação explica mais, né, a psique pisciana do que simplesmente a regência netuniana. Numa escola francesa de astrologia, Netuno é considerado turbulento demais para ser o regente de Peixe. E tem uma escola francesa de astrologia que considera que, na verdade, Netuno é regente de Aquário. Olha isso, né? Não é a escola que eu entendo, mas eu estudo muito astrologia, conheço as diferentes versões, e a astrologia ela é interessante por conta disso, né? Diferentes percepções da astrologia, né, são capazes de, no final das contas, trazerem ensinamentos, informações muito congruentes. Né? Eu também acredito que esse período final ali de Netuno em Peixes, especialmente quando ele começar a se aproximar da transição para Áries,
é um momento turbulento, um momento difícil para a humanidade de modo geral. Questões aí de enchentes, questões com as águas de modo geral, e especialmente o indivíduo ficando à mercê de ilusões, à mercê do Matrix, né, que mantém ali as pessoas na ignorância. Então, né, temos que, né, aproveitar todo esse tempo histórico que a gente está vendo aí, fake news e tudo, entender que a gente tem que ser mais crítico com as informações que chegam para a gente. Isso é fundamental, para não ficar caindo em ilusão de bobeira. E aí a gente tem o movimento retrógrado de Plutão a partir de 29 de abril, no 28º grau de Capricórnio, Plutão, e aí até 8 de outubro, quando ele atinge o 24º grau de Capricórnio, ou seja, para 2023 ele vai estar na transição ali, vai estar ingressando em Aquário, e aí a gente tem, né, aí começa o ciclo de sobrevivência da humanidade. É esse ciclo, quando Plutão entrar em Aquário, 2023 para 2024, até, né, se não me engano, 2044, 2042, agora eu não me recordo, né? Esse é o ciclo que a humanidade vai dizer que veio, vai perceber que se não mudar, né, em termos coletivos e individuais, a gente vai estar lidando com grandes dilemas relacionados à nossa possível extinção. O ser humano vai ter que mudar muito, muito mesmo, se quiser permanecer vivo, né? E não vai ser questão política que vai estar envolvida aqui, né? Embora essas turbulências aí apontem alguns caminhos belicosos, esses eclipses todos aí de Touro e Escorpião, né? A gente pode ver conflitos mundiais aí difíceis ao longo desse ano. Para 2023, 2024 a gente vai estar numa outra vibe, e é a natureza que vai estar cobrando novamente da humanidade, como foi a pandemia, né? E aí a gente tem aquela janelinha direta, como eu falei, de 4 de fevereiro de 2022 a 29 de abril de 2022, temos uma janelinha direta, que é o momento que a humanidade coletivamente tem que se apropriar para efetivamente vencer essa pandemia, né? Organizando campanhas de vacinação. A gente tem que vacinar o mundo, não é vacinar o primeiro mundo e tá tudo bem, não. A gente tem que vacinar o mundo. Eu acredito na expansão dessas campanhas de vacinação, e acredito também que medicações vão estar surgindo aí para a gente efetivamente, né, transformar o Covid numa doença que a gente tenha tratamento além das vacinas. É esse o briefing para 2022, muita informação para a gente digerir. Começa o ano aí de 2022, dia 6, né? Hoje é dia 5, dia 6 de janeiro, dia do astrólogo. Estou trazendo já aí a informação, o ouro astrológico de 2022, segundo a nossa astrologia ocidental, que é uma astrologia incrível, né? Muito válida, muito importante. E ó, para lembrar, não precisa de crença para você perceber a funcionalidade da astrologia. Boa parte dos meus clientes de astrologia são pessoas que não acreditavam na astrologia. É a namorada que dá de presente o mapa astral, é a mãe que dá de presente o mapa astral, relações diversas, ou então aquela pessoa que sempre fui descrente, mas pô, fulano fez, foi legal, fulano outra pessoa fez também, resolvi fazer o meu mapa, aí vem fazer o mapa e se impressiona, né, com a capacidade que a astrologia tem de revelar para o indivíduo ele mesmo, tá? É isso, foi a última palhinha sobre astrologia. Essa é a nossa dica terapêutica, a primeira dica terapêutica de 2022. Semaninha que vem tem mais. Um grande beijo, muito obrigado!